Hoje eu quero falar sobre rótulos. Por que nós rotulamos? Como Jesus lidou com os rótulos nos seus dias? Se os rótulos fossem um jogo de dama, as pedras brancas e pedras pretas, Jesus rompeu todos os limites dos rótulos. Jesus vira o jogo e ressignifica a pessoa humana. Porque os rótulos nada mais é uma forma de colocar as pessoas no lugar de utilidade, quando na verdade nós devemos estar no lugar de dignidade. Lembrando que em casa o lugar mais útil que existe é o banheiro. E Jesus nos traz para a sala da vida, nos traz para a sala do encontro, para a glória do nome do Deus Pai. Então, como Jesus lidou com os rótulos e por que nós rotulamos? Primeiro, nós rotulamos por uma imposição sociopolítica econômica. As pessoas na sociedade chamam esse e aquele de pobre. Esse é pobre, esse é rico. Quem deu autoridade a esses homens dizer que esse é pobre e esse é rico? No pensamento judaico, riqueza não era um bem pessoal, riqueza era um bem social, era o bem para todos, era o bem comum. Como, por exemplo, a educação era essencial na formação da pessoa humana. Logo, para um judeu, riqueza não é a materialidade. Para um judeu, a riqueza é a sua própria identidade. Por isso, aonde um judeu chega, ele prospera. Ele significa e ressignifica o lugar, porque riqueza é a sua identidade. O PIB do ano de 2021 foi 80 trilhões de dólares. Isso significa dizer que se dividíssemos esse valor para a população mundial, nós teríamos 11 mil reais para cada família de 4 pessoas. Veja que o problema do mundo não é econômico. O problema do mundo é de política de poder. Por isso a sociedade está dividida em classes e se perpetua esse poder. Essa forma classicista, onde há classe alta, média, baixa, pobre, miserável. É uma forma de se perpetuar a cultura do poder. Então o evangelho, o reino de Deus, vem para destruir e abalar essas bases e dizer quem são os verdadeiros ricos dessa terra, que não são aqueles que detêm o poder político, que detêm a riqueza material desse mundo, mas são aqueles que receberam a identidade do evangelho e transformam os lugares aonde eles estão. Por que nós rotulamos? Primeiro, por uma imposição sociopolítica econômica. Existem as tribos sociais. Pessoas que se identificam com uma rebeldia procuram uma tribo social para se representar através dela. Elas passam a ser representadas por essas tribos sociais. Por que nós rotulamos? Porque estamos fugindo de nós mesmos. É mais fácil rotular o outro do que enfrentar a si mesmo. Julgar é mais fácil do que refletir. Nós rotulamos porque gostamos de diminuir o outro. Nós gostamos de apequenar o outro. E por fim nós rotulamos porque sentimos prazer. Gostamos de zombar das pessoas. E é importante dizer que os rótulos são para as latas e não para os seres humanos. Uma problemática dos rótulos são os perigos dos rótulos. Por causa da ditadura da beleza, criam compulsões por compra, compulsões por comida, compulsões por droga, tudo na tentativa de amenizar essa busca intensa pela realização que nem sua é, por sonhos que nem são seus, são sonhos dos outros, estéticas dos outros, modelo social dos outros. Você acaba querendo viver uma vida que não é sua. Esse é o primeiro perigo dos rótulos. O segundo perigo dos rótulos é a superautoestima. As pessoas não ficam tristes, quando na verdade ficar triste é super normal. Normal é viver alegre, rindo o tempo todo. Assim como viver chorando o tempo todo não é normal. Então cuidado com essa ideia da superautoestima. Nós transitamos entre alto e baixa estima. É normal. Tem hora que você vai se sentir menor, incapaz. O normal não é se sentir menor e incapaz o tempo todo ou se sentir empoderado o tempo todo. Mais do que ter autoestima e baixa autoestima, nós precisamos ter uma cultura de autoeficácia. O que significa isso? Tudo que você começou, você vai terminar.
Você vai ser um homem conclusivo, uma mulher conclusiva, às vezes se arrastando, às vezes sendo carregado, mas você vai chegar até o final. Como Jesus lidou com os rótulos? Havia alguns rótulos nos dias de Jesus, eu vou citar dois deles aqui. Primeiro, o rótulo de raça pura. Jesus zomba dos rótulos de raça pura quando conversa com aquele doutor da lei e ele ensina àquele doutor da lei quem é o nosso verdadeiro próximo. O próximo são todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para serem abençoadas pela nossa vida. Essa é a grande lição da parábola lá do bom samaritano. O próximo é aquele que me pertence, pois tem a mesma origem que a minha. Ou seja, quem é o meu próximo? O meu próximo é aquela pessoa que foi designada por Deus para que eu pudesse ajudá-la. Eu fui designado por Deus para ajudar uma pessoa e Deus designou aquela pessoa para que fosse ajudada por mim. Então não existe rótulo de raça. Paulo diz que para o Senhor não tem macho, nem fêmea, para o Senhor não tem nem grego, nem judeu, todos são iguais ao Senhor. Então não existe rótulo de raça. Outra coisa, Jesus zomba do conceito de inferioridade que a mulher ocupava nos seus dias. Jesus resgata a dignidade da mulher. As mulheres passam a ter acesso a Jesus, unge os pés de Jesus, ouve os seus ensinos e o exemplo emblemático disso é quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Jesus jamais poderia conversar com a mulher samaritana e nem deveria estar ali conversando com aquela mulher naquele horário, naquele território, porque aquele território era proibido. Jesus rompe com todos os tabus, quebra todos os rótulos para resgatar a dignidade da mulher. E ali, de quebra, ele quebra o rótulo territorial, conversa com a mulher, inicia a conversa. Jamais um judeu poderia conversar publicamente com uma mulher, e ele inicia a conversa com aquela mulher. Ele pede de beber para aquela mulher, se colocando no lugar de mendigo, se colocando no lugar inferior quando ele pede para ela, porque ele quebra todos os rótulos e resgata a dignidade da mulher naqueles dias. Então Jesus quebra todos os rótulos. Para Jesus não há desigualdade, para Jesus todos são iguais. E para Jesus nós não devemos colocar rótulos em ninguém. Nós devemos chamar as pessoas pelo seu nome. E lembrando que o nosso nome tem a ver com a nossa vocação e propósito. Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você para poder se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse link para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus abençoe.